E se Jesus voltar antes de eu me casar? Quem já parou para pensar nisso? Se não disse isso, provavelmente isso já passou pela sua cabeça. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou a Dani Nuevo, escritora, casada depois dos 40 e vivia solteirice na maturidade. E espero que esses vídeos acrescentem algo na sua vida e no seu coração. Olha, eu, quando era solteira, já tinha parado para pensar várias vezes nessa hipótese. E se Jesus voltasse e eu não experimentasse o casamento? Parece ser uma blasfêmia, algo pecaminoso a gente pensar assim. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente todos os nossos pensamentos. Ele sabe, por mais absurdo que seja, ou por mais terrível que seja, aquilo que passa aqui dentro da nossa cabeça e aquilo que nós geramos aqui nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, naquilo que nós temos dentro de nós. Muitas vezes oculto, né? Muitas vezes guardadinho ali. E é interessante que eu não somente tinha parado para pensar nisso, e se Jesus voltasse e eu estivesse solteira, não experimentasse, né, o casamento, como minhas amigas, às vezes, que eram casadas, que tinham relacionamentos, também me perguntavam: Dani, você já parou para pensar se você não se casar e o Senhor voltar? E eu tô rindo, por quê? Porque são coisas que parecem às vezes infantis demais, ou parecem fora da realidade, mas não são. São coisas realmente que acontecem na nossa vida, que a gente pensa, que muitas vezes a gente não admite ou não diz, mas que está ali guardadinho no nosso coração. E eu me lembro que teve um período da minha vida que eu estava assim, mas muito triste, muito angustiada, vivendo uma situação muito difícil, e tudo que eu queria era que Jesus voltasse. E eu ainda ficava pensando: por que eu vou fazer tal coisa se Jesus vai voltar? Por que eu vou fazer faculdade se Jesus vai voltar? Por que eu vou fazer isso se Jesus vai voltar? Quando, na verdade, isso é um engano, né? Por quê? Porque nós temos que viver todas as coisas aguardando a volta de Jesus, nos santificando para a volta de Jesus, mas não parando todas as coisas para a volta dele. Nós temos sim que estar preparados para que ele volte, e o nosso coração tem que estar centrado nessa volta, né? Porém, nós temos uma vida aqui na Terra, nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos cumprir com as nossas obrigações, com os nossos compromissos e tudo mais. E aí, às vezes, eu ficava pensando: e se eu não desfrutar o casamento? E se eu nunca namorar ninguém? Porque eu não somente me casei após os 40, como também o meu primeiro relacionamento foi após os 40. E namorar de verdade, só depois do casamento, né? Nós que somos cristãos, que seguimos o Senhor, que nos guardamos enquanto solteiros, nós namoramos de verdade depois do casamento. E há uma curiosidade daquele que nunca provar, né? A intimidade do casal e tudo mais. Mas por trás disso tem algo muito sério, que é a idealização romântica e a idolatria. Não adianta. Se um pensamento ocupar a sua mente 24 horas por dia, aquele pensamento se tornou o centro da sua vida. E se aquele pensamento se tornou o centro da sua vida, fatalmente ele é uma idolatria. Ele é um Deus. E eu não sei você, mas eu tenho muito, agora nem tanto, mas eu já tive muito contato com adolescentes, né? Principalmente com adolescentes meninas. E na roda das meninas adolescentes, o assunto é sempre os meninos. Não tem como. As adolescentes, elas são muito propícias a
ter os rapazes como alvo, como centro. E isso também foi um real motivo pelo qual me levou a escrever para adolescentes. Porque eu, quando era adolescente, eu conseguia, como diz, falar, claro, sobre o sexo oposto, porque se você não falar também tem algo errado, né? Porque é tão natural a gente se despertar para o sexo oposto na adolescência. Porém, a minha vida com Deus começou muito nova. Então eu consegui desenvolver meu relacionamento com o Senhor de forma com que Ele realmente era o centro da minha vida. E muitas vezes, na roda de conversas, eu falava sobre sonhos de Deus, e não somente sobre os rapazes, mas a maioria das adolescentes falam sobre meninos e vivem, respiram, andam com o centro da vida delas, os meninos. E isso, muitas vezes, não está impregnado somente na adolescência. Muitas vezes nós levamos isso para a vida adulta. E aí vem o desespero. Por quê? Porque na adolescência você já tinha essa predisposição de ficar um garoto. E quando você cresce, você amadurece, você percebe que não chegou aquele príncipe encantado que você idealizou, você começa a achar que isso não vai acontecer nunca, né? E aí vem o desespero, a ansiedade, a vontade de se casar. Vira uma obsessão, ao invés de ser algo saudável, ao invés de ser algo de você levar aos pés do Senhor, é algo que se transforma num terrível pesadelo. E para lidar com isso depois, para colocar os sentimentos no lugar e tudo, é uma luta muito grande. E você vai lutar com isso durante talvez toda a sua solteirice, né? Como foi no meu caso. E eu lutei durante praticamente toda a minha solteirice. Eu ficava lutando com os meus sentimentos e tentando colocar o Senhor no centro, mas sempre com aquela falta de cura, né? Com aquela situação ali pendente e me perturbando e sempre, enfim. Você sabe como é porque você é solteiro. Você que me assiste geralmente é solteiro. E esses dias eu estava conversando com a minha mãe. E a gente estava falando, né, sobre o meu primeiro relacionamento. O que aconteceu no meu primeiro relacionamento? O que Deus tinha no meu primeiro relacionamento? Por que eu conhecia aquele rapaz? Se aquele rapaz não era de Deus para mim? Sendo que eu esperava me casar com aquele homem que realmente eu fosse me relacionar e me casar, enfim. E a minha mãe me disse algo. Ela falou assim: Dani, você parou para pensar que quando você conheceu o primeiro rapaz com quem você se relacionou, você ainda tinha um pouco de idolatria? Porque você não colocava ele no lugar dele, você colocava ele assim, é o meu namorado, sabe? Aquela coisa, assim, embora tenha sido pouquíssimo tempo, e foi de Deus ter sido tão pouco tempo assim. Nós já percebemos logo de cara que não era para ser, e foi uma bênção esse término. Na verdade, foi mais bênção o término do que o início, eu acredito. E quando eu conheci o Vandoir, foi completamente diferente. Eu estava tão curada que o Vando, em momento algum, foi colocado num pedestal. Sabe, eu tinha o Vando como eu tenho ele hoje. Hoje o Vando, ele é de igual para igual, ele é meu companheiro, ele é meu amigo, ele é meu amor, ele é aquele que está sempre comigo. É óbvio que ele é meu sonho realizado, mas tem um fator muito diferente de quando eu tinha essa minha meninice, de colocar aquele homem como centro, como um pedestal, como alguém que devia ser assim, nossa, é o meu troféu, sabe? E o Senhor, Ele quer que esse homem, esse ídolo, seja Ele. Se não for o Senhor, não existe outra pessoa que pode ocupar o lugar do Senhor. E o interessante é que a gente deve almejar tanto a volta do Senhor, que todas as outras coisas devem ter o seu lugar. Falando assim, parece até ser fácil, né? Eu vou pegar um caderno, vou colocar cada coisa no seu lugar e vou colocar o Senhor ali no centro. Mas não é assim. Tudo isso é um processo. Tudo isso leva um tempo.
tudo isso é uma questão de revelação de Deus. É Ele que vai tirar as escamas dos seus olhos. É Ele que vai se revelar para você. Porque até a nossa adoração, até o nosso anseio por Ele, vem dele. Então, se hoje você tem esse pensamento, e se eu ficar solteira e Jesus voltar? Se eu não me casar? E se eu não experimentar o casamento e Jesus voltar? Não fique tão constrangido. Mas ajude o Senhor a esquadrinhar o seu coração, sabe? Ajudar o Senhor é um termo meio nada a ver, né? Mas eu digo assim, juntamente com o Senhor, esquadrinhe também o seu coração. Consulte o seu coração. Peça para que o Senhor revele aquilo que está ali, oculto, aquilo que talvez seja um ídolo na sua vida, uma idolatria na sua vida e que você ainda não tenha percebido. Sabe, a volta do Senhor é o evento mais extraordinário que vai existir em todo tempo, desde que existe mundo. Quando ele pisou na terra a primeira vez foi fantástico, mas a volta dele será ainda melhor, será ainda mais, sublime. Eu não tenho palavras. Porque ele veio como homem, ele veio como pobre, ele veio como uma figura humana, tão insignificante quanto nós somos. Mas ele vai retornar como Rei dos Reis. Lá em Apocalipse, descreve como ele virá. E ele tem um corpo glorificado. E ali em Apocalipse a gente consegue sentir um pouquinho dessa figura nova de Cristo. Não aquele dos filmes que a gente vê, mas os pés como latão reluzente, os olhos como chama de fogo, o cabelo branco como a neve. Gente, se a gente fosse desenhar essa figura, seria uma figura tão estranha que a gente não ia conseguir ter ideia de como ele verdadeiramente vem. Em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tem gente até por aí que diz que Jesus vai voltar com uma tatuagem, né? Mas você já parou para pensar no tamanho desse evento que será a volta dele? Então, assim, todas as vezes que vier esse pensamento na sua vida, primeiro, esquadrinhe teu coração. Veja se, de repente, o casamento não está sendo um ídolo. Porque os nossos pensamentos, eles são como um alerta daquilo que está no centro da nossa vida. Se a gente pensa muito, em comida, talvez a gente tenha um vício pelo alimento, né? Claro que não é pecado você pensar em comida, gente, porque senão eu seria a mais pecadora, porque de vez em quando eu tô fazendo alguma coisa, que vontade de comer alguma coisa, não é isso, tá? Mas eu digo assim, tem gente que tem compulsão alimentar, que fica o tempo todo na geladeira buscando alguma coisa para comer, pensando no que vai fazer, pensando, né? Se, por exemplo, você tem muita obsessão por academia, você quer o seu corpo perfeito, você cada vez busca mais isso. Também não é pecado fazer academia, gente, ao contrário. Eu super incentivo, acho que todo mundo tem que fazer, exercício faz bem. Eu tenho uma irmã que é professora de educação física, por sinal, é uma excelente profissional. Fê, um grande beijo pra você. A Nanda realmente é uma profissional, assim, exemplar. E ela faz os exercícios e tal, e isso não significa que ela idolatra o próprio corpo, tá? Mas eu tô dando alguns indícios daquilo que ocupa a sua mente. E que talvez o casamento seja essa idolatria. Então, quando você parar para pensar na volta de Jesus, pode ter certeza que o casamento não é nada em comparação a esse evento. E mais, não existe nada nessa terra que vá se comparar ao evento de Jesus voltar. É pecado pensar? Não, não é pecado. Porque o Senhor conhece você. Ele sabe aonde está o pecado de verdade. E no fundo, a gente também sabe, a não ser que ele esteja muito oculto, mas o Senhor vai te revelar. Porque o Espírito Santo sempre está ali, incomodando, né? Falando com a gente, você pisou na bola ali. Era sobre isso que eu queria falar. Eu espero que esse vídeo faça diferença na sua vida e que te leve a refletir sobre os ídolos da sua vida. Que talvez
por ser solteiro, existe uma armadilha muito maior que a gente acaba caindo, que é o desejo de se casar, mas é um desejo obsessivo e não saudável. Então eu espero que você, como eu fiz, consulte seu coração e deixe o Senhor dos Senhores, esse Rei maravilhoso, reinar na sua vida e ser o seu centro. Eu fico por aqui, um grande beijo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Já passamos aí, acho que nós estamos em 112 inscritos, hein? Olha que legal. Então se inscreve no canal, dá o seu like, que isso também é importante. Comenta aqui embaixo, manda sugestões de vídeo, porque eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu tenho postado, manda ideias. Dani, você podia falar de um assunto assim e tal. Com certeza eu vou te atender, tá bom? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.